A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês a palavra revelada que está no texto, segundo Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra, o título, o tema é Andando sobre as Águas. Andando sobre as águas. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e a passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após despedir a multidão, Jesus então subiu para o monte para orar. E vindo então à noite, ele estava ali sozinho. O Senhor Jesus, ele orienta os seus discípulos a entrarem no barco e eles mudaram de direção, eles mudaram para o outro lado. E Jesus então deixou-os e foi buscar o Pai. Jesus foi orar, né? Ele subiu, ele foi para o monte e ele ficou ali sozinho, ele ficou ali em secreto, ele ficou ali buscando maior intimidade com o seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado então pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, o vento era contrário. E o barco estava no meio, no centro, no meio, no lugar mais profundo do mar. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi então até eles, andando sobre o mar. O barco estava agitado, né? O barco estava sendo confrontado pelas ondas e os discípulos estavam certamente temerosos, aflitos, preocupados, angustiados. E quando então os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se dizendo: porventura é um espírito? E gritaram então de medo. Eles não reconheceram o Senhor Jesus. Eles não entenderam que era o próprio Senhor Jesus andando sobre as águas. Aleluia! O nosso Senhor Jesus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Aleluia! Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então os discípulos ficaram temerosos, ficaram angustiados, preocupados, não reconheceram o seu mestre. Mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. O Senhor Jesus, conhecendo os seus discípulos, conhecendo, a aflição dos seus discípulos, ele se identifica, ele se revela, ele então diz: não temam, sou eu, o teu Senhor, sou eu, o teu amigo fiel, sou eu, o Senhor Jesus. Tenham bom ânimo. Então Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, Então, Pedro, ele dialoga com o Senhor Jesus à distância, ele diz: se de fato é o Senhor, então manda que eu possa ir, andando também sobre as águas até o Senhor. E Jesus então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Queridos, essa palavra revelada, ela nos faz pensar que nós precisamos caminhar, que nós precisamos prosseguir, que nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, andar na direção do Senhor Jesus, crer. Nós precisamos crer, nós precisamos manter,
nos fortalecer a cada dia e manter a nossa fé no Senhor Jesus. E então, mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a caminhar, submergiu. Clamou então dizendo: Senhor, salva-me. Pedro então, ele começa a caminhar. Ele começa a andar em direção ao Senhor Jesus. Mas sentindo o vento forte, olhando para as circunstâncias, olhando para o mar, olhando para as águas, né? Para o mar agitado, olhando para as tempestades, ele teve medo. Pedro teve medo. E quando ele tem medo, quando ele olha para a situação que ele está enfrentando, quando ele olha para as dificuldades, quando ele olha para o mar agitado, então ele começa a afundar. Assim também acontece nas nossas vidas. Quando nós começamos a olhar para as dificuldades, olhar para a nossa situação, quando nós não olhamos com fé, né, para o Senhor Jesus, para as promessas dele, para tudo aquilo que ele já falou, né, que ele já declarou na sua palavra, nós também ficamos afligidos e muitas vezes nós até caímos. E diz a palavra do Senhor que então Pedro afundou nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu, Pedro, duvidaste? Queridos, nós precisamos crer. E quando eles então entraram no barco, o vento cessou. Aonde Jesus está, a paz, a calmaria, a tranquilidade. A presença do Senhor Jesus é a certeza da cura, da restauração, da libertação. A presença do Senhor Jesus é a certeza de vida e vida com abundância. A presença do Senhor Jesus é a certeza da calmaria, da provisão dos céus, da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus ele entra no barco, o vento cessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a todos aqueles que estavam no barco, vindo e vendo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, nós precisamos declarar na nossa vida que o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele é fonte de vida, ele é a razão da nossa existência, ele é a calmaria, ele é a resposta, ele é a nossa justiça, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Senhor. Ele é o grande eu sou. Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Emanuel, que está conosco todos os dias. Deus te abençoe com essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua caminhada. Clamem, creiam e busquem ao Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.